Olá, sétimos anos, professora Sueli, espero que vocês estejam sempre bem, sempre. Nossos dias 19 a 23/4. Lembrando vocês que as dúvidas estarão abertas sempre no nosso grupo de WhatsApp. A nossa apostila Tempos de Recordar. Vocês têm duas apostilas, então, para esta semana, para este vídeo, esta é a única apostila, podendo que podemos intercalar nas nossas próximas semanas, ok? Então, mas sempre estará marcadinho para vocês. Então, páginas 3 a 14, expandindo, algumas palavras para a página 15. Então, aqui nós temos a nossa apostila Tempo de Recordar, lembrando também que são 24 aulas semanais, pedindo para vocês se organizarem no tempo, por quê? Porque o conteúdo é extenso e vocês precisam fazer as atividades, porque serão cobradas essas atividades, ok? Então vamos para nossas duas primeiras páginas. Temos aqui na nossa esquerda uma HQ, uma tirinha, na verdade, o Menino Maluquinho do Ziraldo. Quem foi Ziraldo? Então, Ziraldo, na verdade, ele é um pintor, um cartazista, um teatrólogo, um chargista e escritor. Por quê? Porque ele ainda vive com a gente, né? Ele ainda não é falecido, ele faz parte da nossa literatura. O Menino Maluquinho é um personagem do Ziraldo, então aqui no na nossa primeira atividade ele está em conflito consigo mesmo. Então vocês irão responder aqui na número 1 e número 2, respostas pessoais, o conflito desta personagem ou deste personagem, como queira. Eu posso falar das duas formas, a personagem ou o personagem. Nossa segunda atividade, página 4, é um autorretrato. Tem uma imagem de uma pessoa do sexo masculino. O que é um autorretrato? É quando a própria pessoa se descreve por meio de uma colagem, uma descrição física, oral, quando ela fala de si própria, né, oralmente, uma pintura no caso, né, nesse caso, ou seja, quando a pessoa registra o momento em que se vê naquele momento. Temos três questões, 1, 2 e depois explorando o texto 1. Posso aqui dar uma dica para vocês, olha, aqui abaixo, né, o que você vê para você o que é uma obra artística. Vocês podem fazer uma pesquisa na apostila de vocês de arte, ok? Deixo para vocês uma dica aqui, olha, obra de arte, que obra de arte você conhece? Eu deixaria para vocês aqui uma dica de Mona Lisa, uma obra universal, uma obra que eu gosto muito. Eu acho bem interessante esta obra, uma obra universal que eu gosto muito. Vamos para o nosso nossa próxima atividade. Autorretrato, a professora já deu a definição para vocês, ok? Atividades pessoais. Conhecendo o gênero textual, digo para vocês com certeza que esse trechinho fala do menino maluquinho, da HQ e da tela. Aqui, textos lidos nesta unidade, digo para vocês que é a tela e o menino maluquinho. Qual é apenas visual? E aqui, o texto verbal e o texto não verbal lido. Então, são os dois. Qual é o visual? Apenas uma linguagem. E aqui, o não verbal. Então, vamos voltar um pouquinho. Aqui eu tenho duas linguagens, verbal e não verbal. Então, o verbal é a escrita e o não verbal, imagem. E aqui eu tenho apenas a imagem. Então, fica bem tranquilo para vocês responderem essa atividade da página 5. Próximo, O Menino no Espelho. É um texto do Fernando Sabino. Aqui, a professora tirou a última frase do texto, Odina Ref, de trás para frente. Aqui também o autor ele está em conflito consigo mesmo. Então ele faz uma brincadeira com o nome dele, o Fernando Sabino, certo? Então, na verdade, é uma sequência didática, né, que tem no livro de vocês. Então ele faz uma brincadeira com o nome, né, onde na ref é Fernando de trás para frente, ou seja, de trás para diante, né, como diz o Fernando Sabino. Então, um convite para vocês fazerem uma leitura, ok? Então, façam uma leitura. Convide aí uma pessoa para
para fazer a leitura com vocês, ok? Então tem umas questões para responder em cima desse texto. Então, nosso próximo, revisão gramatical. Substantivo. Então, substantivo, na verdade, é a palavra que dá nome a algo ou a alguém. Nomeia pessoas, animais, ações, sensações, sentimentos, ideias, entre outros. Então, revisão, página 7 a 14. Só lembrando vocês, já que é uma revisão, vocês precisam ler todos os quadros importantes saber. Por quê? Porque vocês têm atividades, né? Na verdade, os exercícios propostos desta revisão são exercícios. Então, a classificação dos substantivos tem o próprio, comum, abstrato, concreto, simples, composto, primitivo e derivado. Então, os exercícios dessas páginas são tranquilos. Então, aqui, olha o primeiro. A professora vai explicar aqui o primeiro, olha. Então, os trechos que vocês encontrarão vai ser assim, ó. Tem esses trechos assim e vocês encontrarão as questões assim, ó. Localize no texto. Então, geralmente são esses trechinhos assim, ó, nos textos assim, ó. As palavras que dão nome aos elementos do corpo do menino. Então, geralmente são esses textos que vocês irão encontrar, ok? Então, geralmente textos assim, vocês irão responder as perguntas abaixo. Então, vocês pedirão ajuda para uma pessoa mais próxima de vocês. Aí abaixo, olha, tem a explicação de teorias que vocês irão precisar para responder os textos, certo? Então, não esqueçam que os quadros importantes saber são importantes para vocês realizarem as atividades dos quadros, reflexão e mãos à obra, ok? Vamos para o nosso próximo. Aqui a Pro vai aprofundar um pouquinho na tirinha. Então vamos falar um pouquinho de personagem. Tirinhas, você sabe que é um fragmento de uma HQ. Então, geralmente, 2 ou mais quadros, onde são encontrados jornais e revistas. De que forma? Aqui eu tenho eles na horizontal. A gente fala aqui horizontal, para ficar mais fácil para vocês, de forma deitadinha. E a vertical, eu explico que é de forma de pé. Então, vamos lá. Então, lembro vocês que as personagens de HQs apresentam marcas de oralidade, fala. Vou deixar 2 exemplos aqui para vocês, que vocês já conhecem, Cebolinha e Chico Bento. Então, Cebolinha, ele troca uma letra, e o Chico Bento, ele fala de forma caipira. Então, interessante também é que cada personagem, ele possui sua característica própria, ele é uma pessoa única. Então, a forma de como se veste, o jeito que ela se fala, que se expressa. Então, o autor, ele carinhosamente ele constrói sua personagem, né, como ela pensa, como ela fala, né, os detalhes que ela fala, né. Tem aí um exemplo como a Magali, né, a Magali é comilona, a Mônica, vocês sabem o jeito que ela é. Então, aí é a característica dela, ela é uma pessoa, né, ela é própria, na verdade. Então, a ação, o jeito que ela é. Então, mesmo a expressão física dela, ok? Então, aí né, um apanhado geral de uma personagem. Então, se vocês verem aqui nesse exercício da página 8, tudo fala sobre substantivo, ok? Então, vamos aí para o nosso próximo. Também fala sobre substantivo, como disse para vocês, né? Vocês vão ler as atividades e vão responder. Aqui também, substantivos, ó, próprio, comum, tá bom? E responder. Então, a gente vai seguindo aí adiante, a mesma coisa. Então, precisa ler com carinho para vocês irem respondendo, ok? Então, aqui nós já estamos na página 10. Vamos lá? Aqui a mesma coisa, olha, que substantivo forma a palavra guarda-roupa. Então, olha como é fácil. Né? Que substantivos, quais são? Olha aí, ó, tá vendo? Muito fácil. Quais são os 2, tá vendo? Tá bom? Então, é falta de, né? Quer dizer, é interpretação, na verdade. Aqui, ó. Leia essa informação baseada na narrativa da tirinha. Mônica estava lendo um livro quando Magali se assustou. Quais substantivos foram usados nessa frase? Tá vendo? Ó? 1 substantivo, 2, 3. Quais são eles? Mônica, livro, Magali. Tá vendo? Só vocês olharem com calma, com carinho, para vocês escreverem. Aqui a Pro vai explicar para vocês. Ó, aqui eu tenho 3 palavrinhas, livro, livreiro e livraria. Então, aqui eu tenho uma palavra primitiva, aqui eu tenho 2, derivado, derivado.
Aí nós vamos para o próximo. Pinte apenas o que há de comum nas três palavras. Aqui a Pro vai voltar um pouquinho. O que será que eu tenho em comum nas três palavras? Letra L, letra I, letra V e letra R, tá vendo? Ó? Então são as três. Eu digo que é o radical das palavras, né? O que elas têm em comum entre elas, ok? Aí tá pedindo, copia a seguir a parte comum da estrutura dessas palavras que contém o seu significado básico, que são as palavras que a professora falou, letra L, letra I, letra V e letra R. Tá bom? Então vamos para o nosso próximo. Aqui vocês vão escolher, olha, né, no quadro radical, a parte da palavra que contém o seu significado básico. É aquilo que a professora explicou. No quadro a seguir, separe as palavras dos dois grupos, observando a semelhança e diferença entre elas. Opa, vamos voltar um pouquinho. Então, grupo 1, cientista, científico, ciência. Tá vendo? Lembra, ó. Lembra, ciência, dá para eu escrever científico e cientista. Vocês que escolhem, grupo 1 ou vão pôr no grupo 2. Fiquem à vontade. Então, é interpretação pura, tá bom? Então, só lê com calma. Então, vamos lá para o nosso próximo. Esta parte aqui, a professora pede para vocês deixarem, olha, é importante saber, na página 13. Vê aqui, ó. Aqui seria, assim, alguns exemplos para eu explicar para vocês, tá bom? Seria prefixo, sufixo, seria mais quando o professor, né, quando eu estiver com vocês mesmo, tá bom? Que é prefixo, sufixo. Então, seria, assim, muitos exemplos para eu dar para vocês, ok? Então, vamos deixar um pouquinho a página 13 para depois um pouquinho. Bom? Então, vamos para o nosso próximo. Aqui abaixo, ó, mãos à obra, aqui vocês conseguem fazer, ó. Reveja a tirinha de Maurício de Souza. Então, essa parte aqui a professora já vai explicar para vocês no nosso último slide. O que vocês irão fazer? Forme substantivos compostos com base nos elementos da tira e nas dicas abaixo. Se for necessário, consulte o dicionário para descobrir as palavras que você desconhece. Então, vamos lá. Do amor. Aqui eu tenho um substantivo composto, do amor. O que seria? Maçã do amor. Aqui, moça. Então, vocês irão descobrir substantivos compostos. Então, fiquem à vontade para vocês descobrirem. Fiquem à vontade para fazer uma pesquisa, quem souber também. Então, tranquilo aqui também, tá bom? Então, as palavras a seguir foram retiradas do texto. Assinale aquelas que, como amizade, também corresponde a substantivos abstratos. Vou dar um aqui para vocês que a professora está sentindo agora, saudade. A gente fala que substantivo abstrato é aquilo que a gente não pode tocar, é aquilo que a gente está sentindo. É aquilo que eu estou sentindo agora, nesse momento, por vocês. Saudade, né? Saudades, na verdade. Então, vocês podem assinalar aí, sem ter medo de errar, saudade. Então, saudade, na verdade, é um substantivo abstrato. Então, assinalem aí, esse substantivo abstrato, ok? Então, vocês irão achar outros substantivos aí abstrato, tá bom? Então, vamos aí para o nosso último slide de hoje. Atividade 3, semana de 19 a 23/4, apostila Tempo de Recordar. Vocês irão colocar no caderno de vocês. Então, eu sei que vocês já iniciaram o caderno de vocês, né, desde o início do nosso bimestre, na verdade, é a atividade 3, que vocês já estão assistindo às aulas e a gente já está fazendo isso. Parte verde liberado para vocês fazerem, ok? Como a professora já havia falado, 13 a 14, né, expandido apenas algumas palavras da página 15, ok? Então, ótima atividade, ótima semana. Semana que vem, nos reencontraremos num outro vídeo, tá bom?